Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, graças nós te damos, Pai. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua igreja. Abençoa os nossos irmãos, crianças, jovens e adultos. Abençoa os teus ministros, toma em tuas santas mãos, Senhor, cada membro da tua igreja, congregados, Pai, opera em cada coração. Querido Senhor, abençoa os teus servos, Pai, que proclama o Evangelho em outras nações, dá graça ao teu povo, abençoa os nossos ouvintes, abençoa, meu Senhor, guarda a tua igreja na cidade e no interior, manifesta o teu poder, meu Senhor, em todo o Brasil, dá graça à tua igreja, operando, Senhor, na vida dos teus servos, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. E hoje, saindo um pouquinho dos Salmos, nós vamos ler um outro Salmo. Nós vamos trazer uma mensagem no livro de Esdras. Esdras, capítulo 6, versículos 14 a 22. Nós temos aqui, meus amados irmãos, uma experiência maravilhosa de renovação, de transformação. Era um renascimento de Israel no pós-cativeiro da Babilônia. E a gente vê aqui Deus operando, porque o nosso Deus é soberano e Ele faz como lhe apraz. A nação tinha se descuidado de tal forma que o cativeiro se tornou inevitável. Mas o nosso Deus prometeu restaurar. E, na verdade, até onde se sabe, foi a única nação que foi restaurada depois de dominada pelos assírios e pelos babilônios. As 10 tribos que foi dominada pelos assírios continuam existindo. E as 2 tribos, ou o reino de Judá, que foi dominado pela Babilônia, continua existindo. Ou seja, Israel continua como uma nação composta por 12 tribos. E é um milagre a mais. Israel não existia. Deus prometeu descendência ao Abrão, cumpriu, mudou o nome para Abraão e deu descendência e fez realmente o que ninguém esperava, nem o próprio Abrão. Agora, meus amados, Deus, no decorrer da história, sempre tratou o seu povo assim, indivíduos, famílias, tribos e nações. O nosso Deus trata e tratou. O reino do norte, Deus entregou na mão dos assírios, que destruiu tudo, arruinou tudo, mas tinha pessoas de cada tribo, de todas as tribos, tinha gente em Israel. Aqueles que não toleravam o culto da dona Jezabel, saiu dali, foi lá para ajudar, ficou ali, e a nação continua completa. Então, Deus concedeu a eles a graça da restauração. A nossa leitura, Esdras, capítulo 6, versículos 14 a 22, contando a história do retorno. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram e terminaram a obra conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o decreto de Ciro e Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia.
E acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Ada, no 6º ano do reinado do rei Dário. E os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos filhos do cativeiro fizeram a dedicação desta casa de Deus com alegria e ofereceram para a dedicação desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros, 12 cabritos, por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das 12 tribos. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés. E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês, porque os sacerdotes e levitas se purificaram como se fosse um só homem. Todos estavam limpos e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro e para seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim, comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, com todos os que com eles se apartaram da imundície dos gentios da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias, com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, não tem como não glorificar a Deus pela sua fidelidade. Nem sempre nós, servos, na casa de Israel ou na casa de Jesus. A casa de Israel é a nação e a casa de Jesus é a igreja. Nem sempre nós correspondemos, mas a verdade é, meus amados, que o Senhor, na sua fidelidade, tinha prometido a restauração da nação. Aí os assírios destruíram o reino do norte, levaram tudo que podia levar e derrubaram tudo que não podia levar. Trouxeram pessoas de outras nações, eles faziam isto sempre, e surgiu ali, nascendo ali, a nação que ficou conhecida, o povo que ficou conhecido como samaritanos. Uma gente que, por incrível que pareça, ainda continua. Tem pouca gente dos samaritanos, alguns milhares apenas. Lá em Israel, com toda a liberdade, fazendo culto da forma que foi descrito aqui, ou parecido.
Mas Deus cumpriu. Depois de um certo tempo, Deus visitou o seu povo, mudou o coração do rei, e o rei se interessou pelo assunto de Israel, decretou a volta de quem quisesse voltar. Para aí foram levados presos. Para voltar foram liberados. Quem quiser voltar, volte. E na verdade alguns ou muitos não quiseram mais voltar. Havia um problema tão grave na terra desolada, a terra de Israel desolada, destruída e mal assistida pelos povos, incluindo os samaritanos, que já estavam se formando na época do retorno, que muitos preferiram permanecer na Babilônia, permanecer no Irã. Ainda hoje tem uma grande comunidade de judeus no Irã, da época, e eles decidiram ficar lá, porque não eram obrigados a sair. Tinha a opção de voltar, se quisesse. Muitos não quiseram, já estavam estruturados. Deus também tinha orientado, tinha mandado o profeta, e o profeta disse: olha, construa casas, trabalhe, edifique, se preparem, porque o cativeiro vai ser 70 anos. 70 anos. Se interesse pelo bem-estar desta nação, porque vocês vão ficar aqui 70 anos. E eles se interessaram. E Deus trabalhou de tal forma que neste mesmo capítulo nós lemos do versículo 14 a 22. Mas olha o versículo 10, como é que diz? O rei autorizou que eles voltassem, e versículo 9 aqui. O que for necessário, como bezerros, carneiros, cordeiros, para o holocausto ao Deus dos céus, assim como trigo, sal, vinho, azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, dê-se-lhes de dia em dia, para que não falte. Será a ordem do rei. Para quem estava lá do outro lado e tinha as despensas do rei, que o rei recebia o produto da terra. Em todo lugar foi assim. Para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus. Olha o finalzinho deste versículo. E orem pela vida do rei e pelos seus filhos. Deus tinha feito isto, irmãos. Deus tinha movido o coração do rei. O rei faz um decreto. Olha o versículo 11. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto se arrancará um madeiro da sua casa e, levantando-o, pendurarão nele, e da sua casa se fará um monturo. Alguém estranha quando Israel derruba a casa de terrorista. Está aqui o fundamento. Se alguém ignorava o fundamento, está aqui. Um decreto do rei Artaxerxes, autorizando derrubar a residência, a habitação de quem
mudasse a sua ordem. E tirava-se um madeiro, e geralmente ele tirava a cumieira da casa. E fazia uma forca para enforcar o dono da casa. Essas coisas aconteciam na barbaridade do mundo antigo. Agora é pior. Então, meus amados, é a palavra de Deus. E o povo de Israel voltou do cativeiro. Houve um povo antes do povo judeu. Antes de existir Israel, existia os curdos. E os curdos foram uma nação poderosa. Era chamado Reino do Kurdistão. Era parte do Irã, ou melhor, do Iraque. Não sei se pegava parte do Irã, agora fiquei em dúvida. Era uma parte do Iraque, uma parte da Síria, uma parte da Turquia atual. Ou seja, na época não tinha essas divisões. O Iraque era a Babilônia, a Síria era realmente uma nação com muita mudança na fronteira, dependendo do tempo. Os assírios também tinham a sua expansão, aumentava e diminuía mediante o poder de quem exercia, e as guerras, as perdas e ganhos, os ganhos e perdas. E tinha também os citas e os bárbaros, onde hoje é a Turquia. Compreendendo parte dessas nações, existiu o Reino do Kurdistão, ou Kurdistão, um vasto território, com todo tipo de solo. Tinha deserto, tinha mata virgem, tinha muitos pântanos, tinha água abundante, era um reino rico e próspero. Foi dominado pelos assírios, pelos babilônios, por outros povos. O povo curdo ainda existe e hoje tem quase 40 milhões de curdos, umas 10 vezes mais do que os tais palestinos, e não tem pátria. E ninguém está nem preocupado com eles. Ninguém defende os curdos, e são cerca de 40 milhões, sujeitos aos iraquianos, aos iranianos, aos turcos e aos sírios. Eu estou fazendo esta abrangente observação da história para dizer o que foi que Deus fez por Israel. Somente Israel, de todos os povos vencidos, só Israel foi restaurado pelos assírios e persas e medos. E hoje é uma nação próspera, apesar da perturbação de todos os inimigos. Então, aqui nesta palavra, Deus
usou o rei. E o rei disse: olha, por mim se decreta que dê tudo o que eles precisarem para os holocaustos: carneiro, cordeiro, bezerro, sal, trigo, vinho, azeite, com regularidade, para não deixar faltar, para que ofereçam sacrifício em cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e pelos seus filhos. Meus queridos irmãos, Israel edificou, fez conforme o decreto autorizava, os anciãos edificando, conforme o decreto, terminaram a obra no mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário ou Dario, e os filhos de Israel, todos juntos, o povo, os sacerdotes, os levitas e o restante dos filhos do cativeiro, chamados assim porque eles tinham nascido na terra estranha e nunca tinha passado por uma experiência tão profunda. Aí fizeram a dedicação da casa de Deus com alegria e ofereceram, naquele dia glorioso, naquele período de 7 dias, eles ofereceram 100 holocaustos de novilhos. Ofereceram 200 holocaustos de carneiros. Ofereceram 400 holocaustos de cordeiro, filhotes, e 12 holocaustos de cabritos, por todas as 12 tribos. Então, meus irmãos, é uma grandeza. No versículo 18 diz que os sacerdotes haviam observado o que estava escrito na lei de Moisés e celebraram a Páscoa no dia 14. Isso aqui, 519, 520, por aí, não me lembro. Não dá para saber muito bem. 519, 520 antes de Cristo. Eles tinham saído em 538. Mas houve muita perturbação, a obra foi interrompida. Eles estão reinaugurando, por volta de 519, por volta. E o versículo 20 diz que todos os sacerdotes tinham se purificado, todos estavam limpos. Aí mataram o cordeiro da Páscoa por todos os filhos de Israel e por seus irmãos, pelos sacerdotes e para si mesmos. Isso aqui foi no dia 14 do primeiro mês, que é o mês de Abibe, o primeiro mês do calendário litúrgico, digamos assim, de Israel. O calendário de Israel. Primeiro mês, no dia 14, pois foi o mesmo dia, no mesmo mês e no mesmo dia, que o Cordeiro de Deus, Jesus, deveria ser oferecido. Então, meus queridos irmãos, é uma maravilha aprender juntos. O último versículo diz que celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias, com alegria, porque o Senhor tinha alegrado eles.
E o Senhor tinha mudado o coração do rei da Síria. O rei da Síria, assim como os reis da Pérsia e da Média, estavam todos sendo envolvidos no sentimento de que Israel precisava voltar. Só Deus poderia fazer isto, e só aconteceu isto com Israel. Então, agradecer a Deus pela fidelidade de Deus, pela fidelidade da sua palavra, pelo cumprimento de tudo que Deus falou ao seu povo. E nós vamos orar e interceder pelas nações, pela nossa nação e pela igreja. Bendito Deus, Pai querido, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Obrigado, Senhor. Fizemos a leitura da tua palavra, a exposição da tua palavra, te louvando, te exaltando, glorificando o teu nome pela tua bondade e fidelidade. Abençoa, meu Senhor, nossa nação, abençoa as nações, abençoa, meu Senhor, a tua igreja entre as nações, guarda o teu povo, opera maravilhas, faz, ó Senhor, que cada um se renda aos teus pés, reconhecendo o teu grande poder. Querido Senhor, Deus amado e justo, Senhor da glória, guarda os meus irmãos. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.